Isso é lá em Divinópolis que ou fala? preocupada. Você não anda Luiz Castro vem preocupado? aí. Será? Será? E será que vai ser ele que vai fazer todas essas mudanças? O Nicola falou uma coisa muito Itatiaia importante. acabou de fazer uma matéria aí. Beleza. Ó, beleza. tá aqui no telão. Ó. Beleza. Nicola falou uma coisa muito importante, que o Atlético também busca um CEO. Será que o trabalho do Luiz Castro para ter o encanto do Atlético não foi colocado a questão dele comandar todo o futebol, dele ter a abertura de pegar e cuidar do futebol? Se foi isso, dá liberdade para ele. Dá liberdade para ele. Se foi isso que encantou o Luiz Castro a vir para o Atlético, realmente dê liberdade para o Luiz Castro trabalhar dentro do futebol. Porque essa experiência ele tem uma vasta experiência. Muitos questionam, mas ele é conquistador de quê? O Arthur Jorge também foi ser conquistador aqui no futebol brasileiro. O Abel Ferreira também. O Abel Ferreira também foi ser conquistador aqui no futebol brasileiro. A gente tem que pensar o modo que ele tem de trabalho, o que ele vai colocar em campo, a forma que ele vai trabalhar esse Atlético. Deixar ele ter as possibilidades de trabalhar e se envolver no futebol do clube. Ontem ficamos aqui uma boa parte do programa falando a respeito que o Atlético precisa de profissionais que entendam do mecanismo do futebol para comandar essa equipe, para comandar essa instituição. Então, que deixe ele trabalhar dessa maneira. Falando a respeito da situação do Paulinho, o Patrick é o que menos me incomoda. Nessa questão, a minha preocupação com o Atlético tá perdendo o Paulinho, um cara que entregou em 2 temporadas, 23 e 24, 50 gols e 13 assistências. É o jogador com o maior número de participações em gols do Atlético nas 2 últimas Libertadores. Então isso tem muito peso. O valor, eu também entendo que para o mercado brasileiro foi um valor muito difícil de dizer não. 18 milhões de euros é um valor muito grande. Então eu entendo o aceite do Atlético. Eu pensaria melhor nessa escolha do segundo nome, e eu estou colocando o segundo nome como Menino, o Gabriel Menino, porque eu pensaria que o Atlético poderia buscar uma peça de ataque. Não para ser titular, não para pegar. Poderia. É que o Rony custa 12 milhões de euros. O Palmeiras gastou 6 milhões de euros por 50%. Entendeu? Então assim, é um valor astronômico, né? Quando você pega esse valor do Rony e tenta colocar ele como movimento de valores de encaixe, eu acho basicamente impossível. Mas que o Atlético poderia pensar uma peça de ataque, nem que fosse para ser aquele jogador para o Luiz Castro olhar para o banco e falar assim, esse pode mudar uma partida. Porque para suprir o Paulinho, o Palmeiras não tem. Tanto é que o Palmeiras está vindo buscar o Paulinho. Ó, a gente vai continuar falando da questão do Luiz Castro. Quero entrar mais na questão financeira, porque o Atlético, além do que faturou muito acima do projetado, agora tem essa venda muito expressiva. Essa venda ela é tão expressiva, eu sei que muita gente está dizendo que foi barato e tal, mas gente, não foi barato não. Eu acho que foi bem pago. Bem pago. E outra coisa, me parece que o Palmeiras está tratando sobre o Andréas Pereira algo na casa de 20 milhões de euros. O cara joga na Premier League, o cara de seleção. Assim, os valores também hoje em dia, né? A gente tá assustado, mas tá tudo muito, né? Tudo inflacionado. Salário, é 2 milhões, virou algo natural. Vai ganhar 2 milhões no clube. O que o Cruzeiro tá fazendo, por exemplo, com Dudu, Gabigol, é tudo na casa de 2 milhões, além do Matheus Pereira. Então a gente tá assustado também com esses valores, que tudo subiu muito, né? Até nós aqui hoje estamos cobrando mais caro pelos trabalhos, né? Com certeza. Com certeza. mesmo? No almoço, foi no almoço ontem, o certeza. Thiago foi com um cliente ontem, o Thiago almoçar. O cliente ofereceu para ele, não, eu te pago 30 mil por mês aqui. Ele falou, que 30, irmão? Futebol inflacionado, vê se me dá um valor decente. O dólar subiu. O dólar? O Alexandre Dolabella? Tá aí, tá na redação aí. Tá? Chame agora e não perca tempo. Ainda o assunto é o Luiz Castro. Eu falei aqui, Nicola, um dia desse, que se o Atlético fechasse com um treinador de ponta de gôndola, eu ficaria otimista, porque treinador do gabarito do Luiz Castro, que tem mercado, né, em outras ligas, que pagam até mais, esse cara não aceitaria uma proposta para vir aqui com um elenco mais ou menos, sem orçamento robusto, para montar um time para brigar. Porque senão espirraria nele mesmo. Se ele montar um time mais ou menos, a cobrança vai para cima dele. Você tem essa informação? Se o Atlético pretende ter um orçamento robusto, caso se confirme Luiz Castro? HG, quando o Atlético foi para a final da Libertadores, havia 2 cenários.
o do título e um 2025 gigante, com reforços de peso, com muito dinheiro, até porque, além do título do Prêmio da Libertadores, tinha classificação para o Intercontinental, para o Super Mundial, para a Libertadores da América, para a Recopa Sul-Americana, tudo ficaria inflacionado para cima. Já com a derrota, o cenário era bem menos otimista. E a venda do Paulinho me faz imaginar um 2025 com menos grana. O que vai na contramão dessa história é a contratação do Luiz Castro. O Luiz Castro tem, para receber do Al Nassr, 43 milhões de reais. E se ele aceita o convite de qualquer clube, automaticamente ele perde 43 milhões. Ninguém, em sã consciência, por mais que já seja rico, não vai abrir mão de 43 milhões de reais se não tiver um projeto bem bacana na mão. Um detalhe, o Luiz Castro já havia dito não nos últimos dias para o Grêmio, para o Vasco, para o Santos, entre outros. Então, se o Atlético conseguir confirmar nas próximas horas a aquisição, a chegada do Luiz Castro, estou com você. Todos os indícios mostram um projeto mais ambicioso até do que aquele que se imaginava quando da perda do título da Libertadores. Então, mas isso aí não foge muito do que era o cronograma do Atlético? Foge. O cronograma colocado, que bom, colocado né? e Foge. destacado Mas que bom, pelo né? Atlético. Mas mais ou menos. Mas, Foge. então, mas é para se discutir. Eu não sei se é bom ou se é ruim. É um técnico que vai custar no mínimo 2 milhões de reais por mês. Foge. Qual que é o Foge. caminho? Não, pra mim é bom. Não, o dinheiro não, é mas meu. o dinheiro caminho, não é tipo assim, meu. o que eu O quero dinheiro pro não é ano que meu. vem? O Atlético parece, a impressão que se passa é que tá um pouco perdido Então, nesse teve uma processo. mudança de rota. O que eu Não, quero? peraí, O que eu mudança quero de pro ano rota, que vem? Luciano. É mudança de rota. Ah, mas você fala é mudança de É, rota. Então, claramente. gente, o dinheiro não é meu. Eu não trabalho com o dinheiro deles. Eles podem gastar do jeito que eles quiserem. Mas o que eu quero? A questão eu é, só quero entender assim. pra onde eu vou? Então o Atlético está fazendo realmente uma mudança de rota. Tá. O CEO do Atlético, ele falou várias vezes na temporada passada, apresentou, como que chamava aquele dia, Thiago? É mídia, não é mídia... Finanças, não sei Finance Day, é uma coisa assim, é uma coisa de finanças. Galo O Atlético- Business Day. Galo Galo Business Business Day. Day. Que apresentava todos os números, todos os valores. O objetivo era dar uma segurada em 2024, ter um investimento maior em 25 e em 2026, tinha até a planilha direitinho, 2026, um Atlético ainda mais forte. Então, eles estão, mesmo não pagando ainda todas as dívidas que aumentaram, a mudança de rota é para fazer um Atlético forte, para ter arrecadação, para ter títulos, para ter o estádio cheio. É isso. Então, ok. Então, que chegue e coloque isso. É uma mudança de rota. E é aceitável, eu entendo. E é empresa, gente. A gente não está mais naquela época que, isso aí vai quebrar o time. Não, é empresa. Sem Então, dúvida. que cuidem dela. Até porque a concorrência também, a gente está falando aqui até do Cruzeiro aqui que está investindo, senão o Atlético vai ficar muito para trás se não tiver essa mudança de rota. Então, é importante ter essa mudança de rota de fato, mas com muito cuidado, né? Sim. É uma empresa, logicamente, para não ter problemas depois. É importante ter a mudança, mas tem que ser uma mudança equilibrada também.